Hoje eu queria falar com vocês de muitas coisas, né? E toda vez que eu vou fazer organizar aqui uma palavra, não sei, hoje a pregação podia ser sobre isso, né? Mas aí o Senhor vem e me corta e me direciona para outro lugar. Eu já tentei muitas vezes ser triunfalista. Sabe o que é triunfalista? É tipo aquele pregador que fala que você vai vencer a todo custo, que você vai ganhar todas, né? E você sai daqui extremamente assim cego com relação a dificuldades e achando que tudo vai ser flores. Mas o Senhor, Ele sempre me traz palavras muito reais daquilo que é realmente uma espiritualidade verdadeira. Vocês estão entendendo? Então, o que é uma verdadeira pessoa espiritual? É uma pessoa que desenvolve os frutos do Espírito Santo. E não tem como desenvolver frutos do Espírito Santo se você não passa perrengue. O perrengue, ele vai formar teu caráter. O perrengue, ele vai mostrar quem você verdadeiramente é. Porque quando está tudo bom, quando está tudo certo, todos nós somos tranquilos. Você está entendendo o que eu estou falando? No seu trabalho, quando não chega um cliente perturbado, você está manso, né? Não é assim? Mas naquele dia que chega aquele menino, Matheus, que a tela quebrou do nada. Acredita, menino, minha tela quebrou do nada, assim, estralou. E aí, como é que isso acontece, né? Rodrigo, também acontece lá, né? E aí, você chega, tem que se recompor, pedir o Espírito Santo paciência, né? Edi também trabalha com atendimento ao público. E em cada sala que eu atendo tem 35 alunos, né? Então você entende que todos nós precisamos desenvolver o fruto do Espírito Santo. Hoje eu quero falar com você sobre prontidão. Prontidão é uma coisa que tem que estar no nosso coração. Entendendo que Jesus está às portas. Entendendo que Jesus pode voltar a qualquer hora. Entendendo que se eu morrer hoje, Jesus voltou para mim hoje. Esse é o fato. E a gente tem passado por dias muito cansativos, eu sei, não é só você. Esse mundo tem cobrado demais da gente no sentido de trabalho. Para ter uma vida digna, você precisa trabalhar muito. Você precisa de dinheiro para pagar suas contas, você precisa ir todo dia ali para o seu trabalho, te dedicar. Mas isso não é de hoje. Essas dificuldades estão no mundo há muito tempo. Mas Jesus deixou uma palavra para nós sobre prontidão. Está lá em Lucas, capítulo 12, versículo 35 a 48. Os figurinos da igreja, aumentaram o púlpito, vocês perceberam? Nosso púlpito provisório já está mais alto, né? Depois Deus vai liberar aí nosso púlpito novo, né? Para mudar aqui. Uau, mas por enquanto estamos com esse. Olha o que está escrito em Lucas, capítulo 12, de 35 a 48. Estejam prontos para servir e conservem acesas as suas candeias ou lamparinas, como aqueles que esperam seu Senhor voltar de um banquete de casamento, para que quando ele chegar e bater, possam abrir-lhe a porta imediatamente. Felizes os servos cujo Senhor os encontrar vigiando quando voltar. Eu lhes afirmo que ele se vestirá para servir, fará que se recline à mesa e virá servi-los. Mesmo que ele chegue de noite ou de madrugada. Felizes os servos que o Senhor encontrar preparados. Entendam, porém, isto: se o dono da casa soubesse a que hora viria o ladrão, não permitiria que a sua casa fosse arrombada. Estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá uma hora em que não o esperam. Pedro perguntou: Senhor, estás contando essa parábola para nós ou para todos? O Senhor respondeu: quem é, pois, o administrador fiel e sensato, a quem seu Senhor encarrega dos seus servos para lhe dar sua porção de alimento no tempo devido? Feliz o servo a quem o Senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Garanto-lhes que ele o encarregará de todos os seus bens. Mas suponham que esse servo diga a si mesmo: meu Senhor se demora a voltar.
E então comece a bater nos seus servos, nas suas servas, a comer, a beber e a embriagar-se. O Senhor daquele servo virá num dia em que ele não espera, e numa hora que não se sabe, e o punirá severamente e lhe dará um lugar com os infiéis. Aquele servo que conhece a vontade de seu Senhor e não prepara o que ele deseja, nem o realiza, receberá muitos açoites. Mas aquele que não a conhece e pratica coisas merecedoras de castigo, receberá poucos açoites. A quem muito foi dado, muito será exigido ou muito será cobrado. E a quem muito foi confiado, muito mais será pedido. Você entende essa palavra? Existem muitas empresas que faliram porque os seus donos, por confiar em algumas pessoas, deixaram essas empresas a comando dessas pessoas, digamos, irresponsáveis, e o caráter era duvidoso. O que aconteceu com essas empresas? Começaram a o quê? Roubar. Começaram a maltratar os seus funcionários. E ao pouco a empresa foi acontecendo o quê? Foi falindo, foi se destruindo. Minha sogra fala que o que engorda o boi é o olho do dono, não é assim? Quem já viu falar isso? Aqui Jesus está nos dizendo o seguinte: vocês precisam se manter atentos. Vocês precisam estar de olhos abertos e vigilantes. Vocês não foram chamados para ficarem dormindo o tempo inteiro. E quando eu falo dormindo, não é só o dormir fisicamente, porque todo mundo precisa descansar. Mas é paralisado espiritualmente. Nós precisamos manter a chama do Espírito Santo acesa nos nossos corações. Todos nós temos momentos de montanha-russa, onde nós estamos muito alegres, muito felizes, animados, e tem momentos de baixa. E é aí que você precisa do seu irmão, é aí que você precisa da sua esposa, do seu esposo avivado, para dizer assim: ei, meu filho, levanta aí, que cara é esse? Bora. Você precisa estar junto com pessoas que vão dizer: bora, não é assim não é se escondendo que você vai resolver as coisas. Porque eu não digo a vocês, tem hora que dá vontade de se esconder. Tem hora que dá vontade de comprar um sítio e morar lá e não ver ninguém. Dona Bia está concordando comigo, né, Dona Bia? A gente precisa estar atento, porque o cansaço não pode nos dominar. Você não pode ser apagado pelas dificuldades da vida. Job pregou aqui sobre como Jesus é organizado. No milagre ele organiza os grupos, e Jesus não era refém das demandas. Quando o povo queria que ele fosse lá pregar, ele saía e ia orar. Tem hora que a gente precisa fazer isso. Deixar um pouco as coisas, não é a responsabilidade, mas é deixar aquela coisa que você acha que é tão importante ali naquele momento e alimentar o seu ser para você não cair. Se Jesus fazia isso, imagina nós. O povo de barco correndo atrás de Jesus, atrás de pão. Cadê o pão? Cadê não sei o quê? Não, mas eu preciso hoje orar, eu preciso hoje estar com meu pai. Vocês se virem aí agora. E deixava lá os apóstolos, o pau quebrando, e ele ia por secreto. Jesus vai vir numa hora que a gente menos espera. E a palavra diz que será como no tempo de Noé, onde as pessoas se casavam, se davam casamento, faziam festa e brincavam. Não, o povo está dizendo que vai demorar para vir. Jesus não vai vir hoje. Estão dizendo isso há muito tempo. Quanto tempo eu estou na igreja? E aí as pessoas, elas vão aprontando, elas vão... Eu falo isso, os alunos dão risada. Eu falo assim: gente, o diabo, antes de levar para o inferno, ele humilha. Ele vai botando a pessoa em cada situação. E a pessoa não vai entendendo, ela está achando que ela está fazendo escolhas próprias, ela acha que ela está escolhendo. Mas ela está sendo empurrada. Porque eu já aprendi com minha amiga, que ela falou assim, ó: quando o diabo ele não pode te paralisar, ele vai te empurrar. E ele te empurra para o lado errado. O servo precisa se manter constante, vigilante. Minha irmã tinha uma vizinha que falava assim: vigia na terra, irmã. Ela passava na frente: vigia na terra, irmã. Era o tempo todo assim. E eu entendo que mais do que uma frase de efeito,
Vigiar, a Bíblia diz que é se manter constante, se manter em sentinela, se manter atento. A gente estava aqui na porta hoje, todo mundo distraído, de repente entra um homem, vai no bebedouro e enche a garrafa de água e sai. Eu sei, estava todo mundo ocupado, mas Deus me livre e guarde, se é alguém com uma arma, não é assim? A gente precisa estar atento, precisa estar vigilante. Infelizmente, há pessoas hoje desistindo, as suas lamparinas estão apagadas, ou estão quase apagando. E aí elas dizem assim, não há mais solução para mim, não há mais jeito, o que se faz comigo? Jesus não veio apagar o pavio que fumega. Jesus não veio quebrar a cana amassada, ele veio reacender você. Ele veio levantar você. O trigo pode cair assim, ó, dobrar, mas ele levanta, ele não se quebra. É isso que significa. Se for um lugar para ser quebrado, a gente vai ser quebrado na mão do oleiro. E aí ele vai fazer um vasinho novo. A gente precisa perder as características do mundo. Perder igual aquela trend, né? Perdendo os traços de adolescente, não, perdendo os traços do mundo, do pecado, das más condutas, dos pensamentos limitantes, das mentiras que contaram sobre você. Enquanto você estiver com a sua Bíblia fechada, Deus vai estar em silêncio. Você precisa abrir a sua Bíblia. Você precisa ouvir o que Deus tem para falar por meio dela. Esse mês no infantil é o mês que a gente está trabalhando no mês da Bíblia, a importância da palavra. Vocês não entendem, as crianças sabem tudo. Mas o que impede delas às vezes seguirem ou não é a prática. A gente estudou, Tiago fala, a palavra fala sobre a prática da palavra, sobre se manter firme. Você não pode ser como aquele homem que construiu uma casa na areia e a casa despedaçou, o vento veio sobre as duas, mas a casa que ficou firme foi qual? Estava sobre a rocha. Aquele que lê a palavra e pratica é como esse homem que construiu a casa sobre a rocha. Não é assim? Agora tem gente presos em ressentimentos, presos em raiz de amargura. Não deixem que a raiz de amargura cresça no coração de vocês. Uma pessoa amargurada, ela amargura as pessoas. Libera perdão para quem te traiu, libera perdão para quem te decepcionou. Segue a tua vida, não precisa ser besta, não precisa ser bobo, você precisa ser esperto agora. A Bíblia diz que é manso como a pomba e esperto ou inteligente como a serpente. Não é para morder os outros, é para se esquivar daquilo que não presta. Está entendendo? Eu sou cristã, mas eu não sou besta. A gente conversava disso na célula essa semana. Então a gente tem que fazer o quê? Paulo tem um momento que na Bíblia ele fala assim: com os loucos eu me fiz de louco. Paulo era muito esperto. Ele deixava as pessoas falarem, deixar, mas na oportunidade ele vinha lá com a palavra cortar. E quando eu digo cortar, é porque a Bíblia fala que a palavra é como uma espada de 2 gumes. Ela corta de um lado e de outro, meu filho. Ela separa juntas e medulas, alma e espírito. Ela é apta para discernir o bem e o mal. Tudo isso aqui vai mudar, a moda, tudo. Vocês vão olhar as fotos desse tempo que a gente está vivendo agora no futuro. Eu falo, olha que ridícula essa roupa que eu estava usando. Porque isso muda tudo isso muda. Olha o tamanho do celular que eu usava, olha como é agora. Agora tem alguém que não muda como sombras inconstantes, é Jesus. E uma pessoa de prontidão, ela entende que Jesus vai voltar aqui a qualquer hora. Então, o que está te distraindo? O que está tirando a tua atenção, que está fazendo tua chama apagar? Você está com medo de morrer sozinho? Você está com medo de ser infeliz no trabalho a vida inteira? Você está com medo de nunca conquistar os seus sonhos? Você está com medo de nunca ser curado? Nós precisamos lançar fora esse medo, porque o perfeito amor de Deus lança fora todo o medo. No amor não tem medo.
Quando Deus sela o nosso coração com amor, a gente entende que Ele vai nos guardar e nós precisamos nos manter firmes e vigilantes. Somos verdadeiramente felizes quando agradamos a Deus. A palavra diz aqui, e eu creio nisso, irmãos. Jesus pode chegar de madrugada. Se Ele encontrar os seus servos de prontidão, Ele vai se vestir e vai nos servir. Ele vai dizer assim, olha, vocês trabalharam esse tempo todo, mas agora é a hora de vocês descansarem. Entenderam? Haverá um descanso, um sábado eterno que nunca acaba. E essa é a minha esperança. Nós seremos felizes. Ah, mas eu não sabia o que eu tinha que fazer. Agora, pois, você está sabendo. Isso não é sobre cargos de igreja, é sobre seu relacionamento com Deus. Há pessoas que pariram crianças e não têm amor nenhum pelos seus filhos, porque não tiveram relacionamento. O relacionamento com Deus se faz na prática diária. Importa que conheçamos ao Senhor. O culto de hoje começou com essa palavra. Nós precisamos prosseguir em conhecê-lo. É maravilhoso se você puder ter uma casa incrível, um trabalho incrível, uma empresa incrível. Mas se chegar no fim dos tempos e você estiver longe de Deus, nada disso vai valer a pena. Nada disso vai valer a pena. Toda vez que eu vou quinta-feira para aquela sala com aquelas crianças, eu olho para elas e falo assim, Senhor, como é que alguém pode desprezar isso? Como é que alguém pode desistir disso? Porque se eu hoje entendo o meu propósito em Deus, que quando eu vejo alguém sair da obscuridade e entender que existe um Deus que o ama, que zela, que o protege. Deus é conosco, Emmanuel. E como é que eu mantenho essa chama acesa? Está lá em 1 Tessalonicenses 5, de 16 a 22. O que diz aí em 1 Tessalonicenses 5, 16 a 22? Alegrem-se sempre. A palavra não é de vez em quando, é sempre. Orem continuamente. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem quem? O Espírito. Orem continuamente. Orem continuamente. Não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Afastem-se de toda forma de mal. Eu gosto daquele versículo também, fugir do que da aparência do mal. Não é só o que é ruim, é o que parece ser ruim. Isso é se manter vigilante. Quantas pessoas caíram? Quantas pessoas que tinham ministérios estruturadíssimos, mas apagaram o espírito. E aí vem o perigo, porque, gente, performance todo mundo consegue. O ministério de louvor pode estar completo, cantando as músicas da forma mais perfeita e você sentindo o Espírito Santo. Mas pode acontecer de ter pessoas dentro do ministério fazendo a maior besteira do mundo. Mas se ele toca bem, toca uma melodia que toca a tua alma, tu pode estar adorando aí achando que está tudo certo. Quantas pessoas em adultério não fizeram isso? Usando maconha, usando drogas. Tem testemunhos aí. Não vou falar os nomes que a gente está sendo gravado, mas tem testemunhos, eu mando para vocês. As pessoas adorando, fazendo tudo.
performance, todo mundo consegue. Mas quando Deus sonda os nossos corações, Ele entende. Vocês entendem o que eu estou falando essa noite? Nós não podemos andar na hipocrisia, porque a hipocrisia ela não nos sustenta. Chega uma hora que essa máscara que você usa, ela cai. Eu tenho aprendido, Deus odeia a murmuração, mas tem um livro chamado Lamentações. Lamentar é diferente de murmurar. Murmurar, eu reclamo de Deus. Eu reclamo do que Ele faz comigo. Mas lamentações são orações de quebrantamento. Um espírito contrito, um coração quebrantado é o que tu queres, ó Deus. O que é um espírito contrito, um coração quebrantado? Talvez agora eu não consiga me alegrar, Senhor, mas eu quero me alegrar. Ó minha alma, porque está tão abatida assim? Espera em Deus. Você precisa continuar caminhando, você precisa continuar perseverante, você precisa convidar o Espírito Santo para fazer parte do seu dia. Orar em todos os lugares. Tem hora que nós vamos falar coisas ruins, insensatas, na mesma hora você precisa parar. E pedir perdão, se corrigir, dizer assim, Senhor, eu não posso mais cometer esses erros. Eu tenho um aluno que eu falo que ele é muito crente. Ele me constrange. Muito crente mesmo. É um amor de pessoa. Ele é do ensino médio. E ele conhece a palavra assim absurdamente. E aí a gente estava falando de filmes. Como ele cresceu no Evangelho, ele não teve contato com certos filmes que eu tive, por exemplo, de terror do passado. Aí eu falei bem assim, isso aqui tá parecendo o filme do Exorcismo de Emily Rose. É assim que chama. Eu disse, não, pronto. A gente tem que fugir da aparência do mal. Eu falei, não, é verdade, eu só tô falando que isso tá parecendo. E aí ele falando, e eu só quieta assim, eu disse, para ele ali, ele se chocou. Porque eu tive contato com aquilo, né? No meu passado, eu me converti aos 21 anos. 21? Não me lembro mais, já faz tanto tempo. Glória a Deus. Mas ele, desde pequenininho, e graças a Deus, ele não teve contato. Eu falei, Deus, é isso. Esse menino não conhece essas coisas. Não passou nem por esse filtro. Então, Deus está buscando pessoas que o adorem em espírito de verdade. Não estou falando para colocar as pessoas na bolha, não. Estou falando para você pregar o Evangelho e elas não precisarem passar por aquilo que nós passamos. Está entendendo? Nós precisamos nos manter firmes na palavra. E o que está nos distraindo? O que tem apagado a nossa chama? É o contrário do que está escrito em 1 Tessalonicenses. As preocupações. Lá em Marcos 4, 18 a 20. Marcos 4, 18 a 20. Amém, Senhor, que essas pessoas se convertam. Nós encontramos o Senhor. Os alunos passam ali na frente e ficam, professora, eu acho que é professora. Amém. Olha o que diz Marcos 4, 18 a 20. Outras ainda, como a semente lançada entre os espinhos, ouvem a palavra, ouvem. Mas quando chegam as preocupações desta vida, o engano das riquezas e o anseio por outras coisas, sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Outras pessoas são como a semente lançada em terra boa, ouvem a palavra, aceitam-na e dão uma colheita de 30, 60 e até 100 por... Algumas pessoas são sufocadas pelos espinhos, preocupações da vida, anseio, eu quero isso, eu quero aquilo, as ambições, a cobiça. Descansar em Deus não quer dizer que você nunca vai pensar naquilo, mas aquilo não pode sufocar.
gente precisa aprender a esperar pacientemente. É isso que a palavra nos ensina. Não é como aqueles que esperam, às vezes, um médico que está errado, sim, atrasou, mas vai lá e briga com a recepcionista, briga com todo mundo, fala, eu vou chamar a polícia, eu vou denunciar isso aqui para o ministério. Não é assim? Uma coisa é esperar pacientemente. Às vezes você precisa dar pressa mesmo em alguns. Ô, gente, o que está acontecendo aí? Né? Vamos lá. Mas tem jeito para fazer. A semente que cai numa terra boa, ela vai frutificar. Alguns vão dar 30, alguns vão dar 60, alguns vão dar 100 por um, mas vai ser frutífero. Agora, se você é uma terra cheia de espinhos, o que vai acontecer? Os espinhos vão crescer, sua planta vai crescer e elas vão te sufocar. Será que eu vou ser alguém na vida? Será que eu vou... Vai vivendo a palavra, vai confiando no Senhor. A palavra diz que é um dia de cada vez, não é assim? Por isso que há tantas entre nós com ansiedade. A ansiedade é um sentimento normal na nossa vida. Eu fico ansiosa para viajar, para trabalhar, a luta é para levantar. Agora no dia de viajar, 4 horas da manhã, minha filha, eu dou uma roupa arrumada, maquiada, de chapéu, de bolsa de praia. Bora, Ega, levanta. Cadê? Oh, já vai dar hora, já vamos sair. Quanto mais cedo a gente sai, mais cedo a gente chega. Ele sofre também, né? Sabe? E às vezes nele é pior que eu também, né? Ele nem dorme às vezes. A ansiedade está no nosso dia, mas ela não pode nos dominar. Ai, meu Deus, amanhã é segunda-feira, eu não posso ser aquela pessoa que chega na porta do trabalho e fala assim, eu queria ficar aqui dentro. Isso já é um sinal, sabia? Já é um sinal de cansaço extremo. Então, toda vez que eu estou chegando nesse ponto, eu tenho que me calibrar e pedir, Senhor Jesus, está acontecendo alguma coisa na minha rotina que está errada e eu preciso corrigir. Então, oremos, amém? Para que nada disso venha nos roubar. Existem promessas para nós. Essas promessas, elas precisam estar firmes no nosso coração. Há pessoas que estão se perdendo por aí, porque elas estão pensando assim, Jesus não vai voltar mais, não vai voltar, eu sou assim, não existe jeito para mim. E eu creio que o meu Senhor não se demora a voltar. O meu Senhor não se demora a voltar. A Bíblia diz que os dias estão sendo abreviados, porque se não fosse, nós não suportaríamos. Gente, já é final de setembro. Já é final de setembro. Nós estávamos falando hoje aqui na reunião de Natal. Eu já comi panetone. Não é assim? Apocalipse 16:15 diz... Abre aí, Deise, para mim, por favor. Abra sua Bíblia também. Diz assim: eis que venho como ladrão. Feliz aquele que permanece vigilante e conserva consigo as suas vestes, para que não ande nu e não seja vista a sua vergonha. Eis que venho como ladrão. Jesus não vem roubar, não. Ele só está dizendo que vem numa hora que ninguém espera, porque o ladrão é assim. Então nós precisamos nos manter vigilantes e conservar aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos, multiplicando os talentos que Ele nos deu. E aí tem outra parte, que é aquela pessoa que diz assim: o Senhor me deu esse talento, mas eu estou com medo se eu não fizer da maneira certa. E aí você pega, abre a terra e esconde. Jesus quer que você continue firme, multiplicando aquilo que Ele te deu, falando para as pessoas do seu amor. Isso começa pela nossa família, dentro da nossa casa. Comece pela sua casa. Organize a sua casa. Organize os horários da sua família. Você precisa
ter tempo de oração, você precisa ler a Bíblia. Se você não consegue fazer devocional junto com o seu esposo, com a sua esposa, ou você precisa organizar o horário para orarem juntos, é o mínimo. Você precisa orar por ele. Se você é solteiro, meu irmão, você tem mais tempo ainda, glória a Deus. Porque a Bíblia diz que quando a gente é solteiro, o tempo é maior. As coisas de Deus não é assim. Antes de sair de casa, eu preciso arrumar mochila, lanche. Chegar aqui na igreja, eu não quero esse lanche. Ah, meu Deus, o que eu faço? Deixar o menino com fome ou não? O pai vai pegar um lanche, pega uma roupa. Se molhar essa roupa. Um dia eu saí assim. Uau, tanta mãe que sai assim, não leva nada. O que eu fiz? Fui pro aniversário. Sentei 5 minutos quando o Ben pegou um copo de suco. O suco todo na roupa. Aí vai eu descendo. Deus vai ajustar a tua rotina. Deus vai te ajudar a se manter firme, a ser organizado, a viver a palavra e a não negociar o seu tempo secreto com Ele. Não é para chegar atrasado no trabalho, mas é para acordar um pouquinho mais cedo. Entenderam isso? Porque quando você assiste um filme bom e uma série, eu sei que você não quer desligar e você não desliga, você assiste até o final. A não ser que você esteja na minha fase, que para assistir um filme completo é de 5 dias úteis a 6. Onde eu vou assistindo parte por parte. Eu preciso terminar esse filme. Porque existem prioridades na nossa vida. Lá em casa baixou o estatuto agora. 10h30, todo mundo na cama. Tava demais. 11 horas, meia-noite. Eu cheguei a dormir 1 hora da manhã para acordar 6 horas da manhã. Tô cansada, o diabo tá me perseguindo. Não. Ele não precisava nem fazer o trabalho dele, porque eu mesmo estava me boicotando. Cansada, como é que eu vou sobreviver? Cansada, como é que eu vou ficar vigilante? Tô indo pra academia. Tem dia que eu faço mal feito, mas eu tô lá. Mas estou melhorando. Não roubo. O marido mandou fazer 5 séries. Estou lá, oh meu Deus, me ajuda. Falei, que ambiente tóxico é ele? Só tem eu e você aqui, Renata. Eu não gosto desse ambiente tóxico. Estou lá, faço besteira igual as idosinhas, assim, felizes, ó. Caminhando. Eu estou me sentindo melhor. Estou me sentindo mais saudável. Por mais que seja pouco, eu estou melhorando. Às vezes, o espiritual, ele vai mexer no teu físico. Às vezes, não sempre. Diminuir o açúcar. Você não precisa comer como se estivesse preso. Não é verdade? Não é assim? Às vezes eu extravaso, meu sogro fala, ixi, aí agora vai. Mas eu tenho aprendido. Os docinhos, eu passava já assim, ó, Americanas, e descia na escola. Aí um aluno chegou para mim e falou assim, Pró, a senhora sempre tá com a bala fina na mão. Eu fiquei tão envergonhada. Tão envergonhada. Porque toda quinta-feira eu comprava um doce para trabalhar, que é o dia de planejamento. Eu falei assim, mas eu estou diminuindo. E aí eu parei porque eu vi que todos estavam prestando atenção também em mim, no que eu fazia. Então nós precisamos estar vigilantes, irmãos. Não é ser hipócrita. Tem o dia do doce, tem o dia que eu extravaso. Hoje foi churrasco lá em casa. Aí pronto, acabou tudo. Mas eu não preciso perder as estribeiras. Deus está me chamando nessa hora e eu acredito que é a igreja inteira para um equilíbrio. Isso é estar de prontidão. Você está entendendo? Você está entendendo, igreja? Tem certeza? Nós precisamos nos manter firmes. Eu quero que você olhe para o lado aí. Quem estiver do seu lado, olha aí. Olha para a pessoa que está aí. Todo mundo está enfrentando uma batalha, né? E nós precisamos orar uns pelos outros. Para finalizar, você precisa... Oh, obrigada, sogro. Meu sogro que eu fui muito forte na palavra. Uma promessa e um pedido de Paulo para os filipenses é o que eu quero deixar para vocês e para o meu coração. Também está lá em Filipenses 1, 9 e 11.
Esta é a minha oração. E o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, o fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de... Cada um aqui está enfrentando uma batalha. E a gente precisa olhar com olhos de misericórdia. Criar um caminho reto para que o manco não se desvie, mas para que ele se ajuste. Não é isso que a palavra diz? São caminhos retos. E foi isso que João Batista veio, falando aquilo que estava errado no povo e para que eles corrigissem. Se eu e ele passarmos esse tempo todo na igreja, pregando coisas que só vão amaciar o ego de vocês, nós não vamos estar cumprindo a palavra de Deus. Não há dúvidas, igreja, que vocês são maravilhosos, que vocês têm coisas a contribuir demais. O que está bom precisa permanecer, mas o que está ruim, que está longe da palavra, precisa ser ajustado. Tem gente que não quer a palavra. E o que a gente faz com essas pessoas? A gente ora, a gente entrega elas em oração. E no momento certo, elas retornam para o Senhor. Quando elas decidirem. Mas você que está ouvindo a palavra agora, ajusta teu caminho. Ajusta teu momento com Deus. Ajusta a palavra no teu coração. Reavalia, porque quando a gente começa a apontar muito os defeitos dos outros e se achar muito melhor, começa um perigo no nosso coração. Porque você pode aprender várias coisas e se aperfeiçoar, mas se você não tiver humildade, você não aprendeu nada. Nós precisamos ser humildes diante de Deus e das pessoas. Uma pessoa que é humilde não vai ficar falando eu sou humilde. Mas ela vai ter atitude de humildade. E às vezes ser humilde dói. Você vai ter que perder um pouco, vai ter que engolir um sapo, uma rã, a Vitória Régia. Mas é para o bem, é para que eles sejam conservados, para que eles avancem. Está na hora da igreja comer feijoada. O leitinho espiritual é para quem está chegando, é para as crianças que estão lá. Está na hora de aprofundar na palavra, de ler mesmo e entender aqui. Eu sou um traste mesmo, eu preciso mudar. Se seu passado foi ruim, bem-vindo ao clube. Mas Deus nos deu um futuro. Eu não quero ficar me agarrando mais às coisas que ficavam no passado. Hoje o Senhor me deu liberdade, vida e me deu abundância. Me curou para ser quem eu realmente sou, a filha dele. Então nós não vamos ficar pensando o que o fulano está falando de mim. Será que eu estou agradando? Não é isso. É amar o próximo como a nós mesmos. E amar às vezes é corrigir, porque o pai que ama corrige. Então não deixe os espinhos sufocarem a sua palavra. A palavra de Deus no seu coração. Aquele que vem, virá. Não é assim? Ele está às portas e você precisa se manter firme. Continue caminhando, pregando, fazendo da forma que Deus te chamou. Eu falo de ciência, falo de biologia e no final dou um conselho. Aí a menina vira os olhos assim, professora, mas hoje no mundo não é assim. Por quê? Começar com a mãe. E aí a gente vai conversando e brincando e eu vou instruindo, é verdade. E às vezes eles não ouvem de casa, não é assim? Às vezes não ouve de casa, mas ouve quem está do lado de fora, numa perspectiva diferente. E a minha oração é que cada adolescente, cada criança, cada adulto encontre alguém que dê verdadeiros conselhos baseados na palavra. E não importa que você seja feliz. Faz lá o que você quiser. Não é assim. Deixa a vida me levar. Não é assim. Deus está levantando uma igreja firme e viva. Madura. A gente não vai cair na besteira de Davi. Sabe qual foi a besteira de Davi? Depois de todas as outras que ele fez? Contar quantas pessoas tinha no reino dele. Quem já viu
Você já leu essa passagem? Vamos contar aqui para ver se a gente tem muita gente para sustentar. Ai, Deus, está confiando em mim ou na quantidade de pessoas? Para de falar que a igreja é pequena. Para de falar que as pessoas não estão chegando, porque as pessoas estão sendo cuidadas. Deus está aqui. Igreja é um convite, não é uma obrigação, porque se você for no saque no horário, né, Edi, vai estar cheio lá, porque eles precisam daquelas coisas. Mas se a pessoa não entender que ela precisa de Jesus, ela não vai vir. E nossa função é continuar o quê? Pregando. Para de colocar esse jugo sobre as suas costas e sobre as costas dos líderes. A igreja tem que crescer em estatura e graça. Não adianta nada a gente ter 1000 pessoas aqui só ocupando cadeiras. É para viver o evangelho de verdade. É para pregar, é para atuar, é para viver em unidade. Nós temos defeitos, mas nenhum deles resiste diante da presença do Senhor. É para se alegrar com quem veio. É para se alegrar com quem está cultuando. É para se alegrar com quem está servindo. É para se alegrar com quem está valorizando aquilo que o Senhor está dando. E aqueles que não estão, nós vamos pregar, nós vamos cuidar, nós vamos amar. Mas valorize o que o Senhor já te deu até agora, amém? Alegre-se sempre. Nós vamos continuar igual Lázaro diz, caindo e levantando. A gente vai chegar lá. Amém?